Olá, servidores do município de Campo Mourão. Estamos aqui hoje, eu, Sérgio, secretário de Saúde aqui do município de Campo Mourão, a enfermeira Josi, nossa enfermeira lá da Vigilância Sanitária, onde aqui usando o espaço da CIPAT, nós vamos abordar um assunto nada mais justo para esse momento que a gente vive, que é a pandemia pelo Covid-19, que o mundo inteiro passa por isso, e aqui em Campo Mourão não é diferente. Então, para trazer para vocês aqui informações, mais segurança no trabalho, nós temos algumas informações bastante relevantes. Agradecemos então a Ângela, através lá do sindicato, que nos solicitou esse vídeo, para que a gente possa deixar as informações mais claras e no mesmo formato, que a gente possa espalhar essas informações, porque elas são importantes não só na rede pública, mas também na rede privada. Hoje o protocolo é o mesmo, então é interessante que todos tenham conhecimento. A Josi, como enfermeira, ela vai abordar algumas partes técnicas relacionadas principalmente à prevenção, então a utilização correta dos EPIs, a forma correta de fazer a higienização também, não só das mãos, como a gente sempre ouve, mas também como um todo, e também algumas questões como distanciamento, que também entra como a prevenção. Ainda irá abordar as formas de transmissão. Interessante que todos tenham conhecimento, por mais que já é bastante divulgado, quais são as formas de transmissão. Posteriormente a isso, voltará para mim, onde eu vou falar a vocês, e se pegou, o que faz? Como fazemos? Como conduzir o departamento que trabalha, ou a escola, ou a unidade de saúde, o local de trabalho, o que fazer, afastar, não afastar, fechar, não fechar, enfim, vamos dar aqui um norte para que todos vocês saibam como conduzir, como é a condução da Secretaria de Saúde através da vigilância com casos positivos aqui em Campo Mourão. Então eu já passo a palavra para a Josi, que pode então abordar aí as formas de prevenção e a forma de transmissão. Vai lá, Josi. Olá, obrigada pela oportunidade de poder estar contribuindo com vocês um pouquinho, do conhecimento do que a gente tem verificado no dia a dia das nossas atividades. Bom, acho que todo mundo já está meio careca de saber que Covid-19 é uma doença infecciosa provocada pelo SARS-CoV-2, que é um vírus altamente contagioso, Essa doença tem trazido grande preocupação para o mundo inteiro. E hoje a gente classifica ela como pandemia justamente por isso, por ter atingido vários países no mundo. Dentro da epidemiologia, a gente classifica o poder de contaminação das doenças em alguns conceitos. O surto, que é quando eu tenho uma determinada comunidade ou um grupo de pessoas que são infectadas por um determinado agravo de saúde. Uma epidemia, que é quando é um grupo maior de pessoas, como se somente Campo Mourão estivesse em epidemia de Covid. E a pandemia, que é quando vários lugares do mundo inteiro são acometidos por uma mesma doença num determinado espaço de tempo. Então hoje a gente vive uma pandemia, de controle bem difícil, porque hoje, infelizmente, ainda não existe nenhuma vacina, um tratamento eficaz ainda que tenha reconhecimento na ciência. Tudo está sendo testado. Então, pode ser que parte do que a gente conversa aqui hoje pode ser a verdade, mas futuramente com o avanço dos estudos, das estatísticas, talvez essa nossa verdade hoje pode ser desmistificada um pouquinho mais para frente. Como essa doença ela é transmitida, A gente tem 3 tipos diferentes de transmissão. Eu tenho a transmissão pré-sintomática, que a pessoa que está contaminada pelo Covid, ela pode transmitir a doença antes mesmo de ter qualquer tipo de sintoma, algum sintoma mais específico que a gente chama. Até 48 horas antes de iniciar os sintomas, essa pessoa já pode estar transmitindo a doença. Eu tenho a transmissão sintomática, que é a partir daqueles pacientes portadores, de algum sintoma. Quais são os sintomas mais frequentes que a gente tem verificado hoje? Febre, tosse seca, perda do paladar, diminuição do olfato e um pouco de prostração, fraqueza,
mas não necessariamente a pessoa vai apresentar todos esses sintomas, né? Alguns vêm acompanhados com falta de ar, fadiga, cansaço ou pequenos esforços ou até mesmo em repouso. E eu tenho também a transmissão assintomática, que são aquelas pessoas, né, que desenvolvem a doença, casos leves e que não apresentam nenhum tipo de sintoma e que podem estar transmitindo também a doença, que essa é a nossa maior preocupação, e é por isso que a gente tem que manter todos os cuidados, né, para redução, na verdade, da nossa exposição, porque pode ser que eu tenha uma condição de saúde estável, né, não tenho nenhuma comorbidade, não apresenta nenhum sintoma, mas transmitir a uma pessoa que pode desenvolver uma forma grave da doença. E dizendo em formas da doença, né, a gente classifica ela em leve, moderada ou grave. Isso tudo de acordo com o tipo de sintoma que essa pessoa está apresentando. Então, se é uma doença leve, é uma síndrome gripal comum, e essa pessoa não vai ter nenhum prejuízo para a saúde e vai se recuperar tranquilamente da doença sem necessidade de nenhuma assistência hospitalar. A moderada, eu já tenho, né, que ter um suporte médico. Essa pessoa pode estar com a saturação de oxigênio, que a gente chama, né, aquele examezinho que faz no dedo, acima de 94% de saturação de oxigênio, apresentar alguns sintomas, mas não necessitar de internação. E os casos mais graves, aí sim a gente classifica aqueles pacientes que estão com a saturação abaixo de 94, com desconforto respiratório e necessitando de um suporte ou oxigenação, né, ou medicação e internação hospitalar. E quais são, né, as pessoas que têm maior propensão de desenvolver a doença de uma forma de moderada a grave? Na maioria das vezes que a gente tem visto, são pessoas que possuem alguma doença, né, alguma comorbidade, diabetes, hipertensão, obesidade, que são as pessoas que estão evoluindo mais a gravidade. E a população geral, né, que tem um bom estado de saúde, essas têm se recuperado com mais facilidade. Porque dos casos todos de Covid, espera-se que 80% sejam casos leves, 15% moderados e somente 5% a gente acredita que vai precisar de um suporte um pouquinho mais avançado, internação em UTI, por exemplo. Os óbitos, infelizmente, eles acontecem, né, por um agravamento atinge múltiplos órgãos dessas pessoas que necessitam da UTI. E, infelizmente, hoje não tem um padrão muito bem definido, né, de quem são essas pessoas que serão acometidas pela forma mais grave. Ô Josi, mas a gente percebe que esse 5% quando precisa de um atendimento, ele acaba sendo bastante tempo, né? A UTI, o paciente que vai para a UTI em decorrência do Covid, não é algo que entra hoje e sai amanhã. Raramente a gente percebe que alguém fica ali uma semana só, né? A gente já viu casos aqui até de 30, 40 dias a pessoa ficar na UTI. Então esse 5%, por mais que é um percentual baixo em relação às pessoas infectadas, mas necessita de muito tempo de internação, né? Infelizmente, quando a pessoa necessita de um suporte ventilatório artificial, né, que é a ventilação mecânica, a intubação, alguns outros, né, a gente vai agregando algumas outras complicações. Na verdade, quanto mais tempo você fica intubado, aumenta-se o risco também já de uma infecção hospitalar, né? A ventilação mecânica prolongada favorece o desenvolvimento de pneumonias também associadas à ventilação mecânica, que são infecções hospitalares. Há um acometimento de outros órgãos também com a Covid, né? A gente tem visto que principalmente a função renal tem sido bem prejudicada e tendo que recorrer à hemodiálise, né, para voltar esse rim a funcionar, a exercer a sua função. E a condição geral de saúde do paciente também interfere bastante na recuperação. Por isso que a gente sempre fala que em qualquer agravo de saúde, na verdade, a gente tem que prevenir, né? A gente precisa
desenvolver a cultura de prevenção de doenças e não se preocupar somente quando a gente está doente, porque infelizmente quando a gente se depara com uma situação um pouco mais grave, o nosso estado geral ele favorece a nossa recuperação em qualquer tipo de doença, mesmo que se fosse uma gripe comum. O nosso estado geral de saúde e de atividade, de prevenção, alimentação, hidratação, atividade física sempre serão nossos aliados na recuperação de qualquer enfermidade. Também é interessante a gente estar lembrando, né, na Covid-19 que é um cuidado, a gente precisa se cuidar não só por nós, né, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos. A gente está mais exposto porque está saindo de casa para trabalhar e a gente tem que garantir essa segurança para quem está ficando em casa. Então, a Covid ela ainda está circulando, né? Por mais que a gente está meio que desacreditando dessa circulação do vírus, apesar que os números, né, eles mostram para a gente claramente que é necessário a gente manter ainda o cuidado, não só com a doença, né, mas com os nossos familiares, com a prevenção, mas também com a nossa saúde mental. Por quê? Por ter essa relação muito íntima com morte, né, com óbito, com recuperação mais prolongada, a gente tem que tomar todos os cuidados, evitar realmente aglomeração, né? A gente sai na rua, ainda verifica que muitas pessoas estão esquecendo que o vírus está circulando e isso pode ser que está prejudicando um pouquinho o nosso controle da disseminação do vírus. Em cuidado, não só a gente, como eu já falei, mas com toda a nossa família.